Bem-vindos ao Acredcast. Nesse ano de 2022, a gente começa com esse novo projeto para vocês, com uma pegada mais descontraída, informal, para falar de temas variados, e a gente decidiu começar com alguns temas polêmicos, e para isso, não tão polêmicos assim, mas para isso eu decidi trazer esses dois convidados que vão se apresentar aqui para vocês, para a gente falar um pouco sobre dor, que é um tema, eu acho que comum a todo mundo. Quem nunca teve uma dor, quem não tem dor nesse momento. Então a gente vai bater um papo sobre isso, sobre diferentes abordagens da dor e, enfim, dar um pouco de risada por aqui. Meu nome é Natália Padula e estou aqui para apresentar essas duas figuras que estão aqui comigo. Por favor, Ale. Eu sou o Alexandre, sou fisioterapeuta, atuo com reabilitação musculoesquelética e aqui no Acreditando sou treinador. Bom, tudo bom? Primeiramente, queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou o Caio, profissional de educação física, treinador do Acreditando. Ele, né? Gentil, gostei. Né? Andei treinando. Então, sou profissional de educação física, treinador aqui do Acreditando e responsável também pelo serviço de bem-estar, aqui também do Centro Integrado. Então, além de treinador, também sou terapeuta integrativo aqui no Acreditando. Deixa eu fazer meu jabá então, né? Sou responsável da ortopedia. Sou responsável da fisioterapia ortopédica, por favor. Né? Fazer o meu jabá também, cara. E exatamente por isso que eu convidei vocês dois, porque entre outros profissionais que compõem o time do Acreditando, que lidam diariamente com a queixa de dor, eu diria que vocês são aí os que estão na linha de frente, sem dúvida, né? Falando e discutindo e abordando os nossos clientes e os familiares, que também é outra questão bem importante, né? Sobre as dores do dia a dia, dores que são aí comuns a qualquer pessoa, né? Mas também dores que são bem peculiares da nossa população de lesões neurológicas. Mas falar de dor é sempre uma coisa difícil, né? Porque, enfim, ela tem aí várias formas de ser interpretada e por isso a gente trazer uma visão não tão mais racional assim, propriamente dita. Não me mata, Caio. Mas uma visão mais racional, de uma abordagem mais, como eu diria, mais... Tradicional, talvez, né? Dentro da reabilitação sobre dor. E uma visão mais nova, no sentido de ser diferente mesmo, no que se propõe a olhar para a dor com um olhar mais completo do indivíduo. Acertei? E é bom salientar que às vezes tradicional não é velho. Exatamente, né? Tradicional se reinventa também, se atualiza. Se reinventa, sem dúvida. Não, e que vocês dois, eu acho que trabalham muito bem juntos, né? E desde o início dessa proposta de como que a reabilitação musculoesquelética e o serviço de bem-estar iam conversar dentro do Acreditando, eu acho que vocês, né, fluíram muito bem, até porque são vocês são pessoas que são muito fáceis de lidar com todo mundo, flexíveis e que compreendem. Mais ou menos. Não, é um trabalho em equipe. Isso, olha, sim, não tem o que dizer. É um trabalho em equipe e entre vocês que desde o começo fluiu muito bem. Né? Até de compreender, mas calma, qual a melhor abordagem nesse caso? Para onde a gente indica o nosso cliente? Então, acho que isso sempre fluiu muito bem. E por isso, entre outras questões, porque assim, me sinto bem tranquila de começar tudo isso com vocês, esse projeto com vocês dois, que a gente decidiu bater esse papo aqui. Tá, então assim, vamos levantando alguns tópicos, mas perfeito, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem ou não. A gente olha pro Caio, muito subjetivo. Ou não. Muito subjetivo. Não, brincadeira sem limites. Caio, eu queria trazer algumas coisas à mesa, mas a gente talvez deixe isso para um outro episódio, perfeito, né? Mas enfim, por falar em dor, qual a dor mais comum que vocês têm, assim, como queixa dos clientes, ou seja, ou dos pacientes, das pessoas com lesões neurológicas, o que vocês mais recebem? Começa você, Ale. Eu acho que 90%, mais ou menos, da maioria das queixas que a gente aborda no serviço de recuperação musculoesquelética está relacionado a ombro, membros inferiores no geral, mas ombro principalmente. E com mais característica muscular, então tensão, ponto gatilho, esse tipo de desconforto. Então essa região de bem superior de ombro, cervical, isso. Cervical. Porque a gente já imagina o quanto essa região é sobrecarregada, independente do nível de lesão, do tipo de lesão. Essa é uma região bem sobrecarregada em quem geralmente frequenta o serviço. E para você, Caio, você acha que é a mesma coisa? Ou... Se assemelha bastante, porém... Eu pego bastante caso de cefaleia, por exemplo, mas também vindo de tensão cervical, escapular,
Mas é geralmente mesmo essa região mesmo de dor. Dificilmente eu pego ombro, geralmente a gente sempre vai mandar pro Alê, né? Então, a gente sempre tem que direcionar bem o cliente, então, se é um caso mais tensional, assim, dá pra resolver rápido, dá até pra mandar pra mim. Se é um caso que necessita mais de um auxílio E eu acho que, da assim, ortopedia... quando os clientes já conhecem um pouquinho mais de como os dois trabalham, Isso. ele já consegue, às vezes, saber entender, pô, acho que isso aqui... Acho que a dor de hoje é mais pro, essa pra aqui tal é mais pra serviço. um, é mais Exato. pra outro, então eles já estão entendendo mais ou menos como funciona e como a gente trabalha, então... Eu acho que a gente tem uma outra questão aí do nosso público, é que muitos deles têm a dor neuropática, né? Certo. E que na teoria, quando a gente vai pro livro, porque está descrito na literatura, é tudo muito lindo. Ah, olha, isso com certeza é uma dor neuropática. Não, isso é uma dor nociceptiva. É muito complicado na prática a gente realmente entender o que, né? Então aqui, enfim, a gente está numa linguagem mais tranquila, mas não sei se para todo mundo em casa tá claro que a diferença das dores, né? Mas a dor neuropática, ela tem uma causa neural envolvida, por isso do nome, né? E que é muito comum nas pessoas com lesões neurológicas, especialmente nos segmentos aí que estão afetados pela lesão neurológica. E o que a gente chama de nociceptiva é a dor clássica, né? Que ela também pode ser, enfim, renomeada de outras formas. Mas na prática, muitos dos nossos clientes têm os dois acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E no mesmo segmento. Porque ainda quando você tem uma dor no ombro, em uma pessoa que teve um AVC e que tem um comprometimento naquele membro superior de uma dor lombar, ainda talvez dê para diferenciar um pouco. Mas a maioria das vezes está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Esse então, é alguns dos dilemas que a gente tem. Não é tão assim didático, né? E na prática, vocês têm que lidar com isso, né? Por exemplo, essa dor de ombro pós-AVC, alguma lesão encefálica, até com alguns treinadores eu comento assim, a gente não sabe em que limite está uma restrição de cápsula, o quanto aquilo é articular, o quanto aquilo é neuropático, o quanto a gente consegue avançar entendendo e tentando saber o que é preponderante, porque é isso, é uma dor mista, né? A gente tem que tentar entender o que tá prevalente ali e tentar abordar da forma mais adequada possível, mas é um desafio diário. Que a gente até tenta encontrar as causas para aquela queixa, sim, né? que para mim nem sempre elas são tão óbvias assim. Para né? mim é um fator fundamental porque guia muito do que a gente pode fazer e até controla um pouco a possibilidade de erros. E quando eu digo erros é mais no sentido de ser mais assertivo, né? Dar tiros com uma possibilidade maior de acerto e não investir em terapias ou em coisas que a gente vai fazer que não seja muito próximo do que a gente espera que o cliente responda, sabe? Ou tratar só a queixa, né? Porque às vezes, eu acho que isso deve acontecer bastante com vocês, porque a pessoa, ela chega com uma queixa e ela quer que o olhar e o atendimento seja direcionado 100% para aquela queixa. E às vezes ela não tem a compreensão de que aquela queixa tem vários fatores causais de pano de fundo e que estão conduzindo ela para aquela queixa. E que você olhar para os outros fatores, na maioria das vezes, é mais importante do que olhar para a própria queixa. E não é que a gente está desvalorizando a queixa de forma alguma, é que a gente sabe que se a gente só atuar na queixa, a gente não vai ter na verdade. uma solução. Você pode até ter uma melhora naquele dia, mas no dia seguinte aquela dor vai estar ali de novo, né? Acho que olhar para os outros fatores, na verdade, enriquece a queixa, valoriza a queixa para a gente tentar entender quais são os mecanismos que talvez estejam mais presentes daquilo. E tentar mostrar para quem tem dor que ele é o mecanismo, ele mesmo é o mecanismo pelo qual ele vai encontrar um alívio ou uma melhora. Faz parte do autoconhecimento mesmo dele, do próprio corpo, né? Entender que aquela dor talvez tenha outros significados também, outras origens. Né? Então, a gente é só um vetor, é um meio para que aquilo seja alcançado, talvez. E isso melhorou bastante. Eu acho que essa compreensão, eu vejo, pelo menos aqui, né, no nosso trabalho, desde que começou o trabalho do Caio, né, o trabalho Bem-Estar, essa compreensão melhorou bastante por parte dos nossos clientes, de entender que a queixa, ela é um ponto de um todo que está acontecendo, né? Dessa compreensão do porquê que eles têm que olhar para a rotina, para o todo, para a percepção deles, do que eles entendem sobre dor, né? De qual a compreensão em relação a isso, o que aquilo significa
dentro de uma história, de uma lesão que, né, muitas vezes virou a vida dessas pessoas de ponta cabeça, de um dia para o outro. Sim. E difícil, né, não ter uma queixa de dor numa situação dessa. E eu diria, não sei, da minha prática ao longo desses anos, da experiência, que é um dos fatores mais limitantes dentro do programa de reabilitação para uma boa evolução ou para dedicação de um cliente nosso à adesão ao programa, é a dor. Então, todas as outras coisas a gente de alguma forma consegue manejar, né? Tem muita espasticidade, tem, enfim, tem uma alteração sensorial importante, tem tudo a gente consegue manejar. A dor, eu acho que é o maior desafio que a gente tem. Antigamente era responsável por muitos afastamentos. E que bom que todos esses serviços vieram para o Acreditando, que foram desenvolvidos dentro do Acreditando, porque isso fez totalmente a diferença. Porque as pessoas se afastavam, não conseguiam uma resolução para a dor, porque normalmente elas iam também para um outro serviço que é exclusivo, por exemplo, de reabilitação ortopédica, e que não tem ninguém com olhar para neuro e que talvez não tivesse a compreensão do todo e essa pessoa e aí a gente entrava num ciclo que a gente não conseguia se comunicar em equipe e realmente trazer alguma solução para essa pessoa, né? Exato. Queria aproveitar, já que a gente está falando desse contexto todo, fala um pouco pra gente. Diga. Eu já te perguntei isso 500 vezes, mas é porque eu realmente quero muito aprender. Fale um pouco sobre o que são as terapias holísticas ou integrativas. Certo. Me ensina de novo. Por favor. Fala aí pro pessoal, porque é tudo novo. Você tem que ver que a gente quer aprender. Certo. O holístico, daquele conceito antigo, né? Que a terapia que ela vai trabalhar o todo. Então, que é o conceito mais básico, né? Que o terapeuta vai buscar compreender o todo do cliente, do paciente dele. Isso diz respeito ao que ele faz fora daquele espaço, no ambiente de trabalho, em casa, relacionamentos, realmente um trabalho de autoconhecimento ali para com o paciente, né? Então, é aquela visão tridimensional com ele. Isso também inclui entender também a função de outros profissionais que circulam esse paciente. Então, não adianta só eu conhecer ele de qual a postura dele fora dali, como é que é o relacionamento, como é que tá seu emocional com essa dor, tá ansioso, né? Tem algum quadro de depressão. Então, a terapia holística ela vem justamente para ter esse olhar um pouco mais amplo dessa roda da vida desse cliente, né? Desse paciente. E acho que é mais ou menos isso que a terapia holística faz. Existem várias terapias, então, dentro das terapias holísticas existem inúmeras com vários olhares, vários significados. Eu fui uma pessoa que eu procurei estudar e compreender um pouquinho de cada uma delas, assim, e tentar chegar num consenso, porque também não adianta a gente pegar milhares de técnicas com milhares de visões e não saber o que faz com um monte de ferramenta. Então é importante saber direcionar, né, com as terapias que a gente está aplicando ali com o paciente, porque também não adianta ser um monte de ferramenta e não chegar no final, né, dessa estrada. Acho que em tudo, a técnica pela técnica não consegue resolver nada. Não resolve nada. Isso acontece muito no meio da reabilitação. As pessoas, é claro, elas ficam assim, os profissionais, eles querem fazer mais cursos, mais formações, conhecer métodos diferentes, intervenções diferentes, técnicas, recursos, né? Mas o mais importante é o raciocínio que está por trás disso, né? Exato. Quem você é como profissional, a experiência que você adquiriu ao longo da sua vida profissional e o que você faz com tudo isso. Exato. Porque não adianta você ter uma técnica ou outra, ou ter ali à sua disposição um super recurso, se você não sabe o que fazer com o recurso. Né? Ou para quem você vai usar, ou como você vai individualizar esse atendimento. Porque, né, o que importa no final das contas, eu falo um termo que o Felipe sempre dá risada, no frigir dos ovos. É um termo do interior, porque por isso vocês estão ouvindo esses R's aí puxados. Eu sei que dói no ouvido, mas como boa ribeirão pretana que sou, no frigir dos ovos, o que importa é como você está utilizando tudo isso, né? Exato. Para conseguir o objetivo e o desfecho que você tem. Tem uma caixa de ferramentas cheia de chave de fenda. Só tem chave de fenda. Vai fazer o quê? Vai fazer só chave de fenda. Isso? Mas é muito louco, porque... E a gente, assim, às vezes a nossa formação, acho que do físio, às vezes, é a gente, às vezes, desesperado por ter a fórmula secreta. E desse jeito aqui... Isso é infalível, isso aqui trata tudo. Então, a gente vê que tem muita gente que busca isso e tem muita gente que às vezes se molda isso pra oferecer. Então, ó, isso aqui é o que vai dar certo pra todo mundo. E a gente sabe que não é assim.
Então, às vezes, um mesmo distúrbio é diferente de uma pessoa para outra. Se a pessoa dorme bem, se não dorme bem, se alimenta bem, se não se alimenta bem. Como a pessoa tá naquele momento de vida, né? Assim, sim, se aconteceu alguma coisa com familiar, tudo isso é muito importante. E isso também não deixa de ser terapia holística, né? Entendeu? É muito louco, não tem como separar a terapia holística, fisioterapia, educação física, fisiatria. Acho que esse termo holístico, é a visão que você tem de um indivíduo como um todo, exato. né? E a gente acaba buscando sei isso. lá, não tá relacionado a uma determinada técnica. Não. Né? E eu acho que às vezes no dia a dia a gente não tem, às vezes, as ferramentas certas, às vezes as verbais, às vezes no trato, para tentar passar essa mensagem, que eu acho que é o mais importante. E aí a gente já entra praticamente em educação em dor. Educar quem está se submetendo a um tratamento, a uma terapia, de que ele é o veículo principal para a recuperação dele, de que se aquilo é grave, se aquilo não é. Ser muito claro também. Eu acho que a gente não pode querer esconder as coisas e tentar traçar um modo que ele entenda. A gente tem que tentar ser o mais entendível possível, para que o indivíduo realmente faça parte daquilo e não terceirize. Então, eu vou lá para ser tratado. Exato. Não, eu vou lá para me tratar, eu vou lá para ser parte do meu processo de recuperação, de reabilitação, enfim. É que é engraçado que muitas vezes, até o próprio termo, né? Então, para quem conhece a gente aqui, sabe que a gente não tem o costume de utilizar o termo paciente, porque esse termo, ele coloca o indivíduo numa posição mais passiva, onde eu tenho uma doença, eu tenho uma queixa e eu vou em algum lugar com algum profissional para que ele resolva o meu problema, para que ele trate o meu problema. E aí sai dele a responsabilidade, sai dele a autonomia sobre aquilo, sai dele o direcionamento que o tratamento vai ter, sendo que tudo isso acontece com ele. Sim, né? Então, cada vez mais eu acho que essa importância dos profissionais compreenderem, e isso tem a ver com uma prepotência na fisioterapia, que você sabe que eu estou dizendo que a gente que convive com o mundo dos educas, isso é um pouco mais distante, assim, eu acho isso mais confortável dentro da área de vocês, que me perdoem os físios, mas é real. Existe uma prepotência no sentido de eu tenho conhecimento, eu sei como eu vou te tratar. Mas de nada importa eu achar que eu sei o que vai te tratar se isso não faz sentido nenhum para você, absolutamente nada. Então eu posso ter uma formação assim, assada, internacional e blá, 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 que não vai importar absolutamente nada se pro Alexandre isso não fizer sentido algum. Exato. Né? Então, assim, eu acho que também a gente sair desse lugar de prepotência, de entender que, ok, eu me formei para isso, eu vou em busca do conhecimento, mas o meu trabalho, ele só faz sentido quando isso faz sentido para o meu cliente, né? Então, tudo isso aqui só vai funcionar se isso também fizer sentido para o meu cliente, de alguma forma, né? Então, acho que a educação em dor tem tudo a ver nesse sentido, porque se a pessoa não compreende o que está acontecendo, né, com ela, de nada vai adiantar. Eu acho que a ideia, sempre que a gente tem, é de tentar ser o mais resolutivo possível. Eu acho que é o foco de qualquer tipo de terapia que busque recuperação, reabilitação. E eu acho que isso é baseado em porcentagens. E cada bloco de porcentagem para completar o 100% de efetividade ou de ser resolutivo é composto por alguma coisa. É algum fator que vai compor aquilo. O quanto o cliente ou seu aluno, seu paciente, seja como as pessoas chamem, confia em você. Exato. O quanto a sua relação com ele favorece que ele confie no que você está fazendo. E não basta só que ele confie se você não sabe o que você está fazendo. Se você não utiliza também as melhores intervenções, evidências, enfim, para isso. Que a gente está tentando entrar num papo muito técnico, mas basicamente você ter a melhor evidência possível para algo ainda não significa que aquilo vai funcionar. Aquilo é mais um degrau na porcentagem necessária para ser resolutivo. Então, ter a melhor evidência, a pessoa acreditar naquilo, a pessoa gostar daquilo. Exato. Então, por exemplo, o Caio usa craniopultura. E aquilo pode ser muito bom para algumas coisas, mas em quem tiver fobia de agulha, isso vai ser horrível. Já era, exato. Então, Exato. É a mesma coisa eletro, né? Simples. Poxa, a gente tem 1000 formas de usar a eletroestimulação. Mas se a pessoa ela tem intolerância ao estímulo elétrico, de nada vai adiantar aquele recurso. Pelo contrário, você vai estar gerando um desconforto, né? Uma angústia que vai piorar o quadro de dor muitas vezes, né? Exatamente. Então, são as 3 coisas, né? Que chamam de pilar de prática baseada em evidência, que é você usar
a melhor ferramenta possível nessa combinação para poder ser o veículo pelo qual a pessoa vai alcançar o que ela espera. Então, ter a melhor evidência, então, o que tiver de melhor de estudos que viabilizam o que você vai fazer, a adesão de quem está sendo submetido àquilo, seja lá o que for, e se você sabe fazer aquilo, se você sabe aplicar aquilo. Então, usando de novo o exemplo da craniocultura, beleza, a craniocultura é muito boa, meu cliente não tem medo nenhum de agulha, mas eu nunca agulhei ninguém na vida. Exatamente. Tem a menor chance de dar certo. Na hora que eu pego a agulha, Não minha tem- mão já fica... Exatamente. Tem a Poxa, eu vi menor no chance. Instagram o pessoal Exatamente. fazendo. Isso aqui é Nossa, bom. Viu um parece ser protocolo no muito Google? interessante, Isso aqui. Achei um protocolo no Eu li Google pra alguns dor. estudos e, enfim, Chance, agora eu acho que eu já exatamente. tenho informação necessária O cara para, põe a né? agulha de Exatamente. costura. Isso É para qualquer terapia, agulha. isso para terapia holística é muito importante, porque não existe um conselho tão sério assim, a necessidade de ter um conselho como o CREF, né, o CREFITO. Então, torna-se algo muito amplo. Então, Eu acho que é qualquer algo pessoa... novo, né? Toda assim, especialidade que começa demora um certo Exato. tempo, assim, para ter um... Exato. Mas aí, isso abre também espaço para... Muitas pessoas podem ter esse acesso a essa informação e diversas formas de aplicar. Então, por exemplo, uma ventosa. Existem N formas de aplicar uma ventosa. O cara pode nem fazer um curso, pegar uma ventosa, ver lá um monte de imagem no Google de como aplicar uma ventosa e aplica. Entendeu? Então, imagina o risco e a dificuldade de um cliente, né? Chegar, tá, tô ali com o meu quadro de dor, vou chegar ali no Instagram, putz, achei um cara aqui que aplica, vou mandar mensagem pra ele, mas não procura saber as formações dele, não procura saber a forma com que ele te trata de forma mais humana, vai só mais um número de atendimento pra ele, entende? Então, é muito importante aprofundar também, você, cliente, paciente, se aprofundar em quem você vai se tratar. Porque, falando na terapia holística, é muita gente. É um campo muito aberto. Então, são coisas muito difíceis, assim, da gente trabalhar, quando a gente trabalha um pouco da parte emocional também. Então, são coisas um pouco mais... Como é que eu posso dizer? São mais delicadas. Delicadas. mesmo de São serem delicadas de serem né? abordadas. Não dá pra abordar com qualquer um. E entendeu? tem charlatão em todas E as tem áreas. charlatão né? em todas as áreas. Absolutamente todas as áreas. Em todas as áreas. Sejam as mais novas ou as mais tradicionais também. Tem charlatão, não tem jeito. Então, chegar Alguns mais óbvios, alguns menos Sim. óbvios. Exato. E o problema maior são os menos óbvios. Exatamente. Exato. Esses Que são se os- calçam, às vezes, em formações, em certificações, em status, e a prática clínica não condiz, né? Mas falando em educação de dor, que você falou, Caio, como que na tua prática você faz para abordar a educação em dor? Muito importante falar que as pessoas falam assim, quando chegam no meu serviço, primeiramente elas falam, como é que é a meditação? A primeira coisa, eu vou meditar aqui no Só bem-estar. fazer uma pausinha aqui, uma introdução. É porque assim, antes do Caio começar o serviço de bem-estar, o Caio nos ajudou muito. E muitos clientes, especialmente no período da pandemia, né? A fazer a meditação guiada. Que é uma das suas formações, é um dos, mas que foi muito relevante, especialmente naquele momento, né? Assim, não que a gente não esteja em pandemia ainda, mas lá em 2020, quando tudo estourou, as pessoas estavam de casa, estavam afastadas, com angústia e vivendo uma loucura, fez muita diferença na vida de pessoas que às vezes nunca tinham meditado na vida, entender um pouco mais sobre esse recurso. E aí acaba que, na prática, a gente acaba... você vai lá no Caio meditar! E ele, na verdade... Não é só isso que o Caio faz, gente. O Caio faz muito mais que isso. Exato. É importante dizer que hoje meditação também não é mais aquele monge budista sentado na posição de lótus, com os olhinhos fechados, em silêncio. Pode passar um avião na frente dele que não vai se mexer. Ele tá ali há 3 Ele meses. tá ali há 3 meses, cara. Mudando a Exato. temperatura corporal só no Exato, pensamento. exato. Que eu gostaria de estar fazendo isso nesse momento. Exato. Os primeiros estudos de meditação Porque são bizarros. só a gente sabe o que esses bastidores estão passando, né? E as pessoas que estão Não, os primeiros conosco, né? estudos de meditação são bizarros. A gente atirando do lado do monge pra ver se ele reage, se muda alguma coisa na alteração dele. Fazer um cabeleireiro. Exato. Uma navalha. Mas, enfim, eu gosto de sempre, na avaliação inicial, propor mesmo para que a pessoa, você vai sim fazer meditação, mas eu quero que você conheça a meditação fora desse senso que é a meditação. Então, tudo é meditação, na realidade. Isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, é meditação. Quanto conhecimento a gente não está tendo sobre nós mesmos, nossa forma de atuar como profissional, isso também é meditação, isso é autoconhecimento.
Então, quando o cliente está lá, deitadinho na minha maca lá, só a fase da gente fazer uma avaliação inicial já é também uma meditação. Então, ele está pensando ali a todo momento aspectos da vida dele, está relembrando os aspectos. Quando eu pergunto de dor, onde você sente dor, como é essa dor? Putz, já vem aquele pensamento. É o que basicamente é você direcionar a atenção para si mesmo. Para si mesmo. Para o seu autoconhecimento. Exatamente. Então, todo momento é isso. Se você não aplica isso na sua vida, a sua vida anda em automático, né? A vida vai levando e você não presta atenção nas coisas, nos acontecimentos da sua vida. É reativo o processo, né? Exatamente. Ele não é ativo, ele é só reativo. Você só vai reagindo, Exato. né? Ao que está acontecendo no seu dia. Exato. Se eu tô aqui falando com você e tô pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, já fugi do que eu tô falando, entendeu? Então, é estado de presença pleno. A contemplação do estado de presença. Eu gosto de falar que o presente é um presente. Ai, que lindo isso. Você só precisa abraçar e receber esse presente. O Ale tá aqui, ó, te contemplando. Exato, exato. E a dor ensina muito. Porque a dor, quando eu pergunto, quais horários do seu dia você costuma ter dor, né? E ela vai pensar, putz, tô no meu trabalho lá, tô sentado ali no escritório, começa a pensar qual é a postura que você fica. E vem aquela postura, pensando em alguns casos de dor, né? Então, às vezes a pessoa tem mesmo, como é caso de cliente nosso aqui, que tem a dor 24 horas por dia. É facada, é queimação, o pé tá latejando ali 24 horas do dia dela. E imagino que é viver assim, né? Exato. 24 horas com uma dor ali te acompanhando. Exato. E às vezes a pessoa chega lá e a primeira coisa que ela fala, eu quero esquecer que essa dor existe. Pelo contrário, às vezes eu sugiro que ela olhe para essa dor também. Que às vezes ela vive fugindo daquela dor, pensando, buscando fazer outras coisas, outros recursos, levar sua atenção para outras coisas, só que aquela dor fica cutucando ela. Tô aqui. E na real, quanto mais você tenta esquecer uma coisa, mais você pensa nela, né? Exato. É o processo inverso, né? Então imagina, você tá fazendo alguma coisa muito importante, aquela dor tá lá martelando você, tô aqui. E você começa a se desfocar daquilo que você precisa fazer realmente. Então aquilo começa a te gerar ansiedade, você começa a ficar nervoso, começa a vir outros sentimentos, você começa a abalar seu emocional mesmo, né? Então, é realmente ter estado de presença. Opa, tô aqui fazendo o que eu tenho que fazer, deixa eu sentir, né? Nós somos desprovidos do estado de sentir, né? Do sentimento. A gente foge do sentimento, principalmente quando eles são sentimentos mais nocivos. Então, raiva, a gente sempre não quer sentir raiva. Dor, a gente não quer ter esse sentimento de dor. Mas a gente precisa sentir isso também um pouquinho. Faz parte da compreensão, né? Para depois a gente se desvincular com outros, através de outros formatos, né? E aí entra a interação com outros profissionais também para isso. E eu acho que nisso a gente tem que chamar atenção para um equilíbrio, porque existe o excesso do oposto, onde a dor é o único foco. É o único foco. A pessoa só pensa na dor. É aquilo. Tudo gira em torno. A pessoa A dor reage faz parte à dor. Ela é a dor, às reativa vezes. a dor. Ela né? é a dor. Sim. É. Então, todo A esse gente processo... brinca que ela pega a dor pra chamar de dela, de seu, né? Tem Exato. a dor ali pra ela. Até do... Vou fazer referências fortíssimas agora. Ixi. Vou destilar conhecimento. No inglês, a palavra dor, né? Pain, vem de pena, de punição. Então, algumas pessoas realmente acreditam ou têm a ideia de que estão realmente sofrendo algo porque fizeram algo. E isso tem que estar claro pra gente o quanto a gente também é o veículo pelo qual elas precisam entender melhor o porquê talvez elas sintam aquilo. Qual que é a maior probabilidade que elas têm de sentirem aquilo? Como funciona alguns processos, lógico que isso de maneira simplificada, mas como alguns processos neurofisiológicos induzem ou reduzem aquela intensidade ou a sensação de dor que elas têm, e como esse processo não necessariamente passa, às vezes, pelo local em que ela sente dor, e às vezes é pela mudança de um hábito ou pela forma diferente de realizar alguma tarefa. Todas essas coisas são muito importantes nesse processo. E fazer eles entenderem isso é um papel fundamental, e acho que a gente como veículo, essa palavra eu repito o tempo todo, é muito importante, assim. A gente tem a responsabilidade de trazer à luz essas coisas para que eles realmente possam entender e ter um conhecimento um pouco mais esclarecido sobre o que eles têm. É parte inicial e de todo o processo de recuperação ou de reabilitação, sabe? E assim como as pessoas elas não gostam, ou no dia a dia parece que não tem tempo para você dar espaço ao sentimento, ou qual são as sensações que determinada coisa
te traz, as pessoas também não têm o costume, tirando as pessoas que são fisicamente muito ativas, Sim. As outras pessoas, elas não se dão ao direito de perder um tempo de vida olhando para o próprio corpo, prestando atenção no próprio corpo, valorizando o próprio corpo. Exato. Né? E afinal de contas, a gente precisa dele para estar É o aqui, mais importante. né? Se o nosso corpo ele não está bem, ou se a gente não presta atenção nele, e é impressionante a quantidade de pessoas que a gente recebe aí para um programa de reabilitação, que em função de um histórico de vida, muitas vezes, zero físico, que a pessoa ela não tem consciência nenhuma do próprio corpo, absolutamente nenhuma, né? Ela nunca parou muitas vezes para prestar atenção no corpo dela, né? Então isso eu acho que é mais um agravante, porque daí você acha que você não pode sentir, mas você também não conhece, não quer conhecer né, o seu sentimento, e você também não tem o conhecimento do seu físico. Exato. Então é realmente a pessoa lidar todos os dias com algo que faz sofrer e que é muito desconhecido. E é muito importante falar isso de faz com que isso seja muito mais complexo e muito mais difícil de lidar do que pode ser. E né? quando a gente fala Porque de é o dor... desconhecido. Como você vai lidar com o desconhecido? Se você não conhece seu corpo, se você não conhece aquele sentimento, se você não se abre para aquilo, como você vai lidar com algo que é desconhecido? No pra nosso você? caso, até como você lida, às vezes, com uma situação diferente do seu próprio corpo. Uma readaptação do seu corpo, enfim, como isso é modificado e como isso é entendido. E eu acho que, principalmente pensando aí em como a gente deve respeitar as queixas de dor, os relatos de dor, acho que isso remete muito sobre como a gente experiencia a dor ao decorrer do tempo. E isso diz muito sobre o que a gente tem de senso comum. Então, é totalmente empírica, é experiencial a dor, né? A gente é criança, sei lá, rala o joelho, sofre um machucado e a gente tá condicionado a achar que toda vez que a gente sente uma dor... Tem um risco ali, tem algo isso. perigoso. Né? Ou eu realmente me machuquei. Então, é importante a gente salientar, isso é parte do processo de educação em dor, de que muitas vezes, eu diria até talvez na maioria delas, não necessariamente tem alguma coisa errada na estrutura que dói. Às vezes é algum... E a gente estava falando de conhecer o próprio corpo. Às vezes é uma interpretação errada do próprio sistema nervoso que causa esse input doloroso, essa informação de dor. E às vezes a gente realmente não sabe qual o mecanismo. Mas se a gente tiver uma boa forma de saber manipular ou tratar aquilo, né? Fazer um manejo. Acho que essa é a palavra mais interessante. Manejar aquilo já é uma boa, sabe? A gente não necessariamente sempre vai saber quais os mecanismos que geram aquilo, mas se a gente souber fazer o caminho necessário para conseguir um alívio, acho que é a ideia central. Ou às vezes essa lesão ela aconteceu, ela já foi resolvida. Sim. Pensando nos meios ali, no tecido, enfim, já foi resolvido aquilo, não existe mais aquela lesão, mas a dor ela fica. Né? É muito comum também pegar o cliente que chega em você assim, eu tô com uma dor aqui no trapézio. Em casa meu filho já apertou um pouquinho aqui pra mim, sabe? Mas realmente fez o manejo correto, sabe? Fez o manejo que deveria, né? Mas deu uma apertadinha aqui, mas não resolveu muito. Mas às vezes esse não é o caminho, né? Às vezes não é a melhor opção. Às vezes não é nem ali. Não é nem ali. Não é nem ali. Exatamente. A gente brinca casos de dores irradiadas ou a dor referida, que às vezes é um mistério pra muita gente. Por que eu pressiono aqui? Dói o topo da minha cabeça. Por que dói o topo da minha cabeça? Aqui. Nossa, e aquele pontinho aqui que vem subindo pela orelha, assim. Por que eu pressiono a região aqui anterior do pescoço e eu sinto uma dor dentro do olho aqui? Então, essas coisas pra gente às vezes são muito claras, mas passar essa informação pra eles é importante, até porque a gente desmistifica algumas coisas que o próprio senso comum traz. Que é certeza que tem alguma coisa machucada aí, cara. Se eu sinto toda essa dor, não é possível. O pior de tudo é quando uma pessoa vai, faz um exame de imagem, aí tem qualquer coisa naquele exame de imagem, aí pronto. Aí a pessoa se apega naquele pronto. Nunca mais aquela dor que não tem absolutamente nada a ver com o que tá no exame deixa de ser. O fisioterapeuta musculoesquelético já tem meio que um roteirinho pronto, assim, de... Não, a sua dor não está sendo demonstrada pelo exame de imagem.
Fique tranquilo. Tá tudo bem. Tá tudo Os achados certo. do exame estão de acordo com a sua idade. Exatamente. Tá Aí- tudo bem. e aí a Aliás, gente estão já- ótimos. Fique tranquilo. Sua coluna é melhor que a minha. O que Essa não eu diz repito, muita essa eu coisa. repito. Que não Porque- diz muita coisa. E realmente, não diz mesmo. E realmente são processos naturais. Eu acho que, eu não sei, pode ser chocante o que eu vou falar aqui. Mas eu vou pegar muita gente desprevenido, mas o nosso corpo, com o passar do tempo, ele não consegue ficar igual ao de quando a gente era criança. Poxa, isso dói. Desculpa. Isso dói. Desculpa. Isso faz muita gente Palavras sofrer. pesadas, duras. Eu acho Mas é que isso, as rugas virão a no... harmonização facial tá aí contra o seu discurso, entendeu? Porque as coisas elas podem eventualmente continuar aparecendo como elas eram há 20 anos atrás. A kinésio também. Né? As rugas do rosto sairão, mas as da coluna jamais. Rugas da coluna ficarão lá, rugas de ombro ficarão lá. Todas as rugas estarão lá. E não tem o que fazer, né? Mas aproveitando tudo isso, que a gente já praticamente percorreu, acho que tudo que a gente tinha pra dizer, ou nem sei mais. eu tenho que a mais gente foi polêmicas, falando, eu que quero tem falar mais mais polêmicas polêmicas. pra levantar. Mais palavras fortes. E o que quer dizer olhar pra dor de uma forma biopsicossocial? Acho que pra gente falar de abordagem ou de como a gente pensa de forma biopsicossocial, é importante a gente pensar em que cada parte desse todo quer dizer. Então, bio é realmente pensar em estruturas, como tá o corpo, enfim, como a pessoa tem um entendimento sobre o corpo dela. O psico é realmente a parte mental, como tá o emocional e entender que todas essas coisas são fatores também preponderantes para entender aquilo, e o social. Então, nós seres humanos somos seres sociais. E a gente precisa que todos essas valências de um todo estejam sob olhar para que realmente isso seja abordado de uma forma mais completa. O Ale é terapeuta holístico, mano. Tá vendo? Eu tenho Falou- habilidades ocultas. Ele falou valências. Valências. Ele é Pô, terapeuta vai me holístico. faltando coisas, eu vou Nossa, tirando foi- do Aurélio. Ele acaba- Nossa, foi rico, foi assim, brilhante. Poucos livros pra ler, a gente leu o Aurélio. Mas fala sobre sua idade. Mas enfim. E isso faz todo sentido dentro da tua abordagem, né? Faz todo sentido. mesmo, É o mesmo digamos significado. que é- É a mesma coisa, só tem um nome. Mas Eu acho o que mesmo é o significado. cuidado e como a gente não se limita, na verdade, não se limitar a só uma dessas coisas, sabe? Exato. Ao bio, ao psíquico, ao social. É entender que dessa forma a probabilidade, de novo, de algo dar certo é maior. Ou de, na verdade, a gente entender melhor o que está acontecendo. Até porque, recentemente, até algumas linhas de pesquisa têm até questionado para alguns tipos de acometimento se esse modelo ainda é suficiente ou se, na verdade, a gente ainda tem que ampliar ainda mais isso para entender quais outras coisas. Será que quando a gente está falando de psico, a gente está falando também, sei lá, de religiosidade ou da falta de religiosidade? de forma geral. Eu De ia falar agora. social, se esse social, às vezes a gente pensa que o social às vezes é a falta, mas às vezes é o excesso, né? Então é complicado. Se esse bio a gente tá falando de saúde, do que a gente imagina de se manter ativo, exercício físico, ou se a gente tá falando do excesso de exercício físico, Exato. né? Eu acho que tem duas questões aí que dentro da reabilitação a gente escuta o tempo todo falar, no Instagram tá o tempo todo, nas mídias sociais o tempo todo, que é tanto essa visão biopsicossocial para dor, que pro cliente, pro paciente, muitas vezes isso não faz sentido algum. Então, assim, também não adianta só os profissionais compreenderem sobre isso, a gente discutir sobre isso, se a gente de alguma forma não conseguir fazer com que os nossos pacientes compreendam sobre isso, qual o significado, né? E mostrar para eles que, na verdade, a gente não está desvalorizando a dor, a gente está valorizando o indivíduo, né? Então, você, olha, não, eu não estou desvalorizando a sua dor ela é real para você, ela faz parte da sua vida nesse momento, mas eu tô olhando para você, eu tô olhando para você como indivíduo e não só para sua dor. Então, é o oposto disso, a gente não tá desvalorizando a queixa, eu tô valorizando, né? Eu tô valorizando ele, o indivíduo, no caso, né? Assim, Exato. o ele, ela. Eu acho que é ele, importante seu. deixar claro também que isso não significa que a gente vai fazer um trabalho transdisciplinar.
Eu sou fisioterapeuta. E Isso eu é vejo muito importante que você o meu colocar isso. cliente, paciente tem uma queixa de característica emocional ou psicológica, e eu defino que a minha sessão de fisioterapia vai ser ali uma sessão de psicologia. E eu não tenho formação para isso. Não tenho, isso não tem muita chance de não dar isso certo. é muito sabe? arriscado, além de Sim. tudo, né? Porque Principalmente quando a gente fala de terapia holística. Porque a gente tá tentando fazer algo que a gente não tem conhecimento para. Exato. A gente volta aos Isso pilares. é muito perigoso. É Como se tentar fosse muito fazer algo que você simples não de sabe. lidar. Exato. Né? Se você é terapeuta holístico, terapeuta integrativo, seja lá o nome que for, você vê que o seu cliente tem uma demanda emocional, uma demanda psicológica mesmo falando. Se você não recomenda que ele faça um trabalho com psicólogo, com psiquiatra, Um acompanhamento, né? tem a necessidade Paralelo, real né? de fazer um acompanhamento. E se esses dois profissionais não se conversam, né? Se um acha que sabe mais que o outro, ou um não aceita a existência do outro, aí a gente anda em caminhos opostos e o cliente ele não tem um resultado. E o pior, né? Esse cliente ele fica o tempo todo recebendo informações que na verdade se concorrem e que não tem um senso comum, que não convergem para o mesmo lugar, né? Eu fico me imaginando nesse lugar, né? Como paciente, mas eu fui no meu fisioterapeuta, ele falou isso. Eu fui no meu terapeuta holístico, ele falou isso. Eu fui no meu psicólogo, ele falou aquilo. Exato. E aí ele fica pingando de um lado pro outro e continua sem uma solução. Geralmente a gente acaba perdendo a briga, porque a construção do modelo biomédico faz muitas pessoas acreditarem realmente que a palavra do médico ela é preponderante, está acima das outras, mas hoje a gente já sabe e tem até colegas aqui, médicos, que dividem muito bem essa responsabilidade e tornam a coisa mais horizontal. Todo mundo tem voz ativa, desde que a gente consiga falar uma mesma língua, explicar as coisas da maneira mais clara e mais homogênea. Tem que Humildade ser uma profissional. responsabilidade compartilhada, né? Sim, e a gente sim. entender até onde eu posso contribuir e até onde não é a minha especialidade, não é o meu domínio. É uma humildade mesmo, para Exatamente. entender Humildade até profissional. o que eu consigo ou o que eu não consigo fazer com as ferramentas que eu tenho. Exato. Né? Tudo isso também é muito fluido, isso é muito mutável. Exato. Daqui a um tempo eu posso ter determinada habilidade que contemple uma demanda que alguém tenha. E ter essa capacidade de entender até onde a gente vai também ajuda a trazer o protagonismo de outros profissionais que são importantes também. Você justamente queria falar sobre como... Essa integração. Essa integração entre esses Polêmicas. profissionais. Você Agora queria trazer polêmicas. essa polêmica. Agora é polêmicas. Aqui eu trabalho num lugar onde temos inúmeros profissionais, então inúmeras características profissionais. Fisioterapeutas, educadores físicos, profissionais de educação física, para quem tem gosto por esse nome. Médicos, tem um grupo de dor específico em dor. Terapeuta ocupacional, tem uma galera. Então, é um meio em que eu já tenho esse trabalho, essa conexão de chegar ali, pô, Thalê, eu preciso de umas dicas suas, preciso encaminhar meu cliente para você. Grupo de dor é a mesma coisa, então a gente se conversa todo o tempo. Então, a gente tem essa conexão. Agora, quando você, por exemplo, você é um cliente, você vai passar com um terapeuta integrativo, esse cara vai fazer o atendimento dele, mas ele não pergunta se você faz um acompanhamento psicológico, ele não pergunta pra você se você faz o seu acompanhamento médico, ele não vê um exame de imagem, nem isso. Então, é muito comum ele nem ver um exame, você chega com dor, ele nem vai ver um exame de imagem. Não vai ver a sua história clínica. Exato. Aí ele fala que faz ajuste geral. Não sabe se tem uma hérnia ali, não sabe o que tem ali na sua coluna e vai, bum! Não, gente, Entendeu? impressionante como as pessoas acham que um ajuste geral vai resolver Vai a vida resolver delas, a vida né? Tem delas. aqueles vídeos bizarros na internet. Exato. E sempre tem, sei lá, um cara X que é famoso na comunidade Y, que se Exato. você for lá ele te ajustar por inteiro, seus problemas serão resolvidos imediatamente. Né? Exato. Então, é necessário. Cuidado com os Mesmo- martelinhos. Exato. Martelinho de Cuidado ouro. com os martelinhos. Mesmo que você seja terapeuta integrativo e você não faça parte de um meio onde existem outros profissionais, é necessário você buscar. Isso só demonstra para o cliente que você também está preocupado, né, para a parte holística dele. Então, esses outros profissionais fazem parte do dia a dia desse cliente. Então, você também está se preocupando com outros profissionais, outras intervenções que esse paciente e cliente passa. E é necessário isso. Não é desvinculado. E você enche aquele cliente de inúmeras histórias e possibilidades, da onde surge aquela dor, da onde vem aquela questão emocional dele. Isso é muito perigoso. Então, ele acaba tendo outra perspectiva de dor, às vezes muito equivocada. Eu acho que uma dica boa que a gente pode dar para as pessoas, se você é uma pessoa que tem dor e procura um atendimento, né? O que você pode fazer para fugir desse tipo de situação?
Se você chegar no consultório para um atendimento, para uma sessão, e a pessoa te garantir que vai, nossa, resolver 100% do seu problema sozinho, com tudo que ele sabe, fazer uma super venda, uma coisa assim, corre. Basta só você acreditar que aquilo vai funcionar. Porque assim, partindo do princípio que a pessoa nem prestou realmente atenção em você, ela tá perdendo mais tempo vendendo tudo que ela pode resolver na sua vida, mesmo sem saber o que você precisa, já tem alguma coisa errada nessa história, Sim. né? Exato. Então, se você nem sabe o que a pessoa tá precisando, mas você já tá ali vendendo o seu produto, né? Exato. Tem um limite, né? Assim, E né? as técnicas entram nesse ponto. Acho que terapias e técnicas que se dispõem a resolver qualquer tipo de problema, não acredite nisso. Exato. Nada resolve tudo. Tudo. Nada resolve tudo. Acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode desconfiar de alguém. E aí a gente entra num dilema de essa pessoa, ela realmente acredita naquilo ou ela usa aquilo realmente pra tentar se sobressair e se manter no mercado, sei lá. Mas será que eu acho que se ela realmente acredita naquilo, que aquilo serve pra tudo, você tem um problema consigo mesmo, por acreditar nisso, Exato. e com a saúde, realmente, a integridade física. E entra também no domínio da crença provavelmente. espiritual, né, do cliente. Então, se aquela técnica, determinada técnica, diz promover tantos benefícios espirituais para aquela pessoa, vem de uma linguagem dessa parte mais espiritualista e tudo mais, ela vai, se ela tende a crer mais nesse lado, ele vai para essa técnica. E se põe no lugar da pessoa que está com dor. Exato. E a maioria das vezes a pessoa que está com dor, ela não aguenta mais ficar com dor. Exato. Ela tá com limitações importantes na rotina dela. Ela já passou por tratamentos, ela já tomou Inúmeros medicações. tratamentos. E quando ela chega em alguém que vende a solução dos problemas dela, é tudo que ela tá procurando, na Exatamente. verdade. Porque a gente não quer sofrer, é óbvio. Você não quer sofrer. É bem Você quer confortável, alguém que em um comprimido mágico resolva todos os seus problemas. E é isso, sempre vai ter quem vai vender isso pra você. Exato. Enquanto tiver quem queira comprar, né? E Então, óbvio, Exato. existe ali uma possibilidade da crença que você tem naquilo também induzir uma resposta de alívio. Exato. Vai Não funcionar. necessariamente aquilo te proporcionou o Alguma alívio, crença. uma melhora. Mas você acreditou que aquilo Mas ia te proporcionar. acreditar naquilo é Isso importante. já diz- E é óbvio. Isso já diz muito a respeito de como, se você acreditou que aquilo houve uma melhora, você tem Já que veio caminho andado. já é meio que ir para qualquer tipo de intervenção. É importante, porque realmente, imagina se você acredita que aquilo funciona, aquilo é realmente a melhor ou a maior probabilidade de funcionar. Isso já é um fator a mais. Exato. Agora, se você só acredita e aquilo realmente não é o melhor, ou o que você precisa, boa parte da melhora que você pode ter é simplesmente do quanto você acredita que pode melhorar, sabe? Exatamente. E eu falei que tinham duas questões que estavam muito aí em alta, né, nas discussões dentro do mundo da reabilitação. E a segunda delas, que eu acho que finalmente a gente chegou nesse momento, e tomara que isso alcance cada vez mais as pessoas que têm uma queixa de dor. O repouso não vai resolver, sei lá, a maior parte das queixas de dor. Definitivamente não. A falta de atividade, né, a ausência de atividade, o imobilismo, não vai resolver a maior parte das queixas de dor. Não dá aqui pra gente falar 100%, óbvio. Sim. Mas que bom que a gente chegou no momento onde a comunidade de profissionais da área da saúde conseguem compreender que o imobilismo, que a restrição à atividade... Ah, não, você nunca mais pode fazer tal coisa. Olha, você nunca mais pode agachar. Você nunca Se mais isso dói, pode não fazer faz. isso. Exato. Não. É aquele não. meme antigo, né? não. Doutor, tá doendo aqui. Então tira a mão daí. Tira a mão daí. Não, mas assim, olha, né, esses dias, assim, tava vendo lá o pessoal colocar, olha, você nunca mais pode agachar. Poxa, mas boa parte das funções do nosso dia a dia a gente tem que agachar, envolve agachar. Eu vou usar um exemplo muito, Né? muito descontraído aqui. Minha esposa, então, gente, Pronto, pôs a esposa na... Ai, Agora, meu Deus. sentindo muita dor no punho. Pode entrar aí. Por Passou favor, no Que vai. bom ortopedista. vocês. Passou no ortopedista, então era sobrecarga mesmo de carregar a Maia, né? Nossa filha. Ela Agora vai deixar de agora segurar. expondo a filha. Ela vai deixar de segurar a própria filha porque ela está Óbvio com que dor? não. Óbvio que não.
É claro que não. Então, eu já falo, já cai por terra só por aí. Mas a resposta mais fácil, não, olha, deixa de fazer isso. Aí você ficou com aquela questão, né? Faço o quê, então? Né? Você fica assim indagando. Exato. Não carrego mais o meu filho? Ela chegou em casa e falou, essa menina vai ter que andar o mais rápido possível. Né? Exatamente. Não, Então- olha, dói as minhas costas quando eu sento. Olha, não sente mais, senhor. Fique em pé pro resto da sua Exatamente. vida. Então, assim, que bom que a gente chegou nesse momento, né? De finalmente... Ou pelo menos a gente tem a, gente tá ideia nesse de que caminho, isso, né? acho que isso não Por tá bem favor, sedimentado. Né? Quando a gente Mas- fala em dor, fujam do repouso e do imobilismo. Apesar de ser sem, muito né? chamativo, querer É ficar muito deitado, tentador, é muito, parado. poxa, eu tô com muita dor, qual é o melhor remédio? Ah, eu preciso ficar 5 dias deitado. Isso é muito tentador. Sabe o que vai acontecer no 6º dia? Você vai levantar com a dor, querido. Aham. É isso que vai acontecer com você na prática. Né? Mas ninguém conta isso. Porque durante os 5 dias que você ficou deitado, talvez a dor tenha melhorado um pouco mesmo. Mas a hora que você 206 levantou- ossos, 400 e tantos músculos, você quer ficar parado. Você quer ficar parado. Sério? Seu corpo não Exato. foi feito Sério. pra isso. No final das Parado. contas, ele só fala, eu precisava de umas férias. Estava realmente precisando de É o umas repouso férias. relativo, isso. cara. É só né? descanso às vezes. Não é o absoluto, né? Se for por excesso, beleza, mas Sim. na maioria das vezes o exercício vai Ou ser a vamos encontrar resposta. outras formas de fazer uma determinada função. Sim. Enfim. Exato. Gente, a verdade é que a gente podia ficar falando aqui uma eternidade, porque somos 3 pessoas que falamos pelos cotovelos, que adoramos fazer isso aqui que a gente tá fazendo, muito mais, que a gente tava brincando aqui, muito mais nos bastidores do que com todo esse aparato aqui, mas porque é muito gostoso conversar, eu gosto muito de conversar com vocês. Muito obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. Eu tenho agradeço. certeza absoluta que a gente podia e pode, né, gravar outros encontros desses para falar de mais Nós vamos. coisas. E dependendo da temática, a gente vai fundo e a gente fica aqui levantando questões e, enfim, que são polêmicas ou não, mas a gente pegou leve, bem leve, por Pegamos. sinal. A Dá gente pra vai gente pegando ir jeito, aos poucos e depois- ganhando a confiança do pessoal e a gente pode ir sendo cada vez mais polêmico, Cutucando um né? pouquinho Cutucando mais, mais Você e tal. perseguido pelos outros. Mas eu acho assim que é um bom ponto de partida essa discussão sobre dor. E a gente deixa aqui, né, tanto eu, Natália, que foi, na verdade, assim, só o papel aqui de abrir o espaço para esses excelentes profissionais e amigos queridos falarem aqui, mas fica o espaço para quem tiver dúvidas, quiser escrever para a gente, perguntar, né, deixar aí as dúvidas pro Alê, pro Caio, que a gente tá aqui para isso, afinal de contas, né? Já que a gente veio para falar, a gente tá aqui para continuar falando Sim, de outras formas. Exatamente. Então, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Palavras finais? A gente se vê por aqui. A gente sempre... Não, eu acho que A Credcast, esse foi só o começo. Boa noite. A verdade, a gente tá se divertindo horrores com esse microfone. de verdade, a gente tá se sentindo profissionais do podcast. Não é? Mas eu acho que é muito bom até pra gente esclarecer algumas coisas que talvez no dia a dia a gente não consiga realmente passar. E, na verdade, abrir espaço pra mais dúvidas, né? E que essas dúvidas possam ser sanadas e que a gente consiga evoluir pra que cada vez mais as pessoas sintam menos dor. Exatamente. Ou, no mínimo, lidem melhor com elas, né? Sim. Exato. E que na próxima a gente esteja num ambiente mais fresco. Assim Sim, esperamos. por Ou seja, favor. podcast agora só no inverno. Podcast de inverno. Né? Podcast de inverno, podcast de verão tá tenso. Winter Podcast. Exato. Gente, muito obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui, então. Valeu. Valeu.